Então, nós só temos gratidão porque nós temos a oportunidade de vivenciar momentos como esse. Por quê? Eu sempre convidei o Pedro para ter alguma mensagem aqui na frente. E agora vá para frente. Até que um dia ele deu, algumas vezes, né? Aí outro dia eu estava ali fora e falou: Gilberto, você marca uma palestra para fazer uma palestra. O mais depressa eu marquei antes da independência. E hoje ele está aqui, né? Vai falar do Evangelho para nós. E isso é muito bom, porque é a juventude, né? É a nova safra que vai tomando a charrua e trabalhando em nome do Mestre. Porque a vida é isso. Encarnamos a fim de nós possamos agregar um bocadinho mais aos nossos espíritos. E nós agregamos virtudes espirituais para nós, nosso interior, para nossa alma, quando nós estamos realmente focados e alicerçados no Evangelho de Jesus. Fique à vontade, viu, Pedro? Você pode sentar aí, essa cadeira é sua. Que Jesus te abençoe e que você seja feliz na tua exploração. O Wilson vai fazer a prece inicial. Aliás, o Wilson vai ler a mensagem. A dona Antônia Lisa vai fazer a prece inicial. E o Flávio vai encerrar. Tudo família. Boa noite a todos. No recinto doméstico. Bondade no campo doméstico é a caridade começando de casa. Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando no lar a desequilíbrio e perturbação. Aprenda a servir-se, tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. Colabore na solução do problema que surge, sem alterar-se na queixa. A sós ou em grupo, tome a sua refeição sem alarme. Converse, edificando harmonia. É sempre possível achar a corda do entendimento mútuo quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia a pontos de vista. Quantas vezes um problema aparentemente insolúvel pede tão somente uma palavra calmante para ser resolvido? Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Em matéria de doenças, fale o estritamente necessário. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que lhe compartilham a existência. Não se aproveite da conversação para entreter apontamentos de crítica ou censura, seja a quem seja. Se você tem pressa de sair, atenda ao seu regime de urgência com serenidade e respeito, sem estragar a tranquilidade dos outros. Mensagem de André Luiz, psicografada pelo médico Francisco Cândido Xavier. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração de Dr. Bezerra de Menezes, este pronto socorro de encarnados e desencarnados. Todos nós aqui viemos à procura ou de um alento para a nossa alma ou para um alento do nosso corpo e das nossas enfermidades físicas. E aqui sempre encontramos um apoio. Nesta noite eu não posso deixar de expressar a minha emoção e a minha alegria, vendo que o meu neto preferido, eu só tenho esse, que o meu neto preferido vai fazer uma palestra de livre e espontânea vontade. Isso me enche de orgulho e satisfação, porque a gente sabe que não errou na condução dessa criança nos caminhos da vida. Com certeza ele entendeu desde criança, quando frequentava a casa espírita, os ensinamentos de Jesus e
e aquele Evangelho que é o condutor das nossas vidas, do nosso crescimento moral e espiritual. Então, eu só tenho gratidão. Gratidão a Deus, gratidão pela família, gratidão por tudo que Deus me tem concedido. Então, nesta noite, deixemos os nossos pensamentos de casa lá fora. Vamos nos colocar diante de Jesus, do céu, de Maria, a Deus nosso Pai infinitamente bom. Estamos passando por provas, estamos com tantos conflitos existenciais no planeta, mas estamos sempre com aquela confiança que Deus está conosco. Jesus mesmo nos disse: estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, nessa confiança que temos em Jesus, vamos pôr o nosso bom ânimo, deixando de lado todas aquelas intrigas, aquelas coisas, e focando no bem. Nós não podemos mudar o mundo sozinhos, mas se fizermos uma pequena parcela, com certeza vamos mudar a nossa casa, os nossos vizinhos, a nossa comunidade. Por isso, neste momento, eu peço, Senhor Jesus, fique conosco, dê sabedoria ao Pedro, para que ele possa ser feliz na sua explicação, que ele consiga trazer as reflexões aqui para nós que ele se propôs. Então, elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, vamos rezar aquela prece que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, Senhor. Muito boa noite. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui. Gostaria de agradecer a minha oportunidade de estar aqui querendo passar essa mensagem. Eu já vou pedir licença porque eu gosto de tomar água. Bom, me foi passado os mais jovens a palestrar aqui no caso. Eu acho isso muito interessante, né? Porque juventude e religião é algo meio conflituoso. Adolescente revoltado, adolescente não gosta de achar que ele vai se colocar alguma coisa acima dele. E a religião é muito isso, né? Você tem que ter uma certa. Tem que entender que nós somos ignorantes, né? Mas eu também passei por esse tipo de conflito e eu acredito que a solução para isso vai ser o bem independente de qualquer coisa. E naturalmente a religião vai chegar como uma conselheira e logo menos está aqui palestrando igual eu. Mas, como diria Immanuel Kant, age de uma maneira que sua ação seja universal. Antes de qualquer religião, pense que se sua ação fosse realizada por todo mundo, o mundo seria um lugar melhor? Se sim, então faça. E eu acho extremamente gratificante, minha primeira palestra seja aqui, né? Até porque eu acho que eu tenho um vínculo muito grande com essa casa. Eu frequento ela desde antes de nascer. A barriga da minha mãe já dava passe aqui. E eu sinto gratificante, um sentimento muito gratificante de estar aqui presente, para poder fazer a minha primeira palestra. Sem mais enrolações, eu vou falar de tolerância. Né? Por que eu escolhi esse tema para ser a minha primeira palestra? Primeiro porque, na síntese dos 10 mandamentos por Jesus Cristo, não matar, não roubar, em ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, a base do amor ao próximo é a tolerância. A gente não estaria num mundo de provas e expiações para amar o próximo sem ter que tolerar suas diferenças. O segundo ponto é porque eu vi uma palestra a respeito da tolerância aqui nessa casa, faz um tempo, já não lembro não certinho qual o nome da pessoa que deu, mas você sabe que quando você precisa melhorar alguma coisa, você tem que olhar com outros olhos.
dar espaço à evolução. Enfim, para poder facilitar o entendimento, eu gostaria de dividir a tolerância em duas, para poder sintetizar aquilo que eu quero passar em dois aspectos. Tolerância para com as pessoas, que é aquela tolerância que nós estamos acostumados a ouvir falar, aquela de você aceitar as diferenças do próximo, aquela de você entender que todos têm uma liberdade de expressão. E por outro lado, eu gostaria de falar também da tolerância para com as coisas, que ela mostra para a gente que você tem um olhar que entende a função dos acontecimentos da sua vida no sentido da evolução espiritual. Como eu coloquei aqui, a atitude de encarar as vicissitudes da vida e entender suas funções para com a nossa evolução pessoal, mediada por inteligência emocional e espiritual. Muitas vezes a gente esquece que isso também é uma tolerância. Há um tempo atrás, né, acho que inclusive em 2024, foi muito tendência à palavra resiliência. E é disso que eu estou falando. Inclusive foi uma das palavras escutadas para ser a palavra do ano. Mas enfim, para começar, em tolerância para com as pessoas, Emmanuel, no livro psicografado por Chico, Religião dos Espíritos, ele vai falar que a intolerância ela começa principalmente por um sentimento de inquietude. Você está inquieto. Por quê? Porque você dá duro, você lê livros, você conversa com pessoas, você assiste filmes, você conversa com pessoas da sua família, de outros ciclos sociais. E herda algumas concepções da sua família, como diria Emily Durkheim, o momento que você mais tem uma efervescência de concepções da sua cabeça, uma ótica de visão de mundo, é durante a primeira e a segunda socialização. A primeira socialização, no momento que você sai da barriga da sua mãe, que você tem contato com a sua família, e naturalmente as ideias da sua família se transpõem em você. Se a sua família vê o mundo de uma forma, você passa a ver o mundo dessa forma. E em seguida, a segunda socialização, quando você sai do âmbito familiar e vai, por exemplo, para a escolinha, para a creche, é nesse momento que você vai ter o boom da sua formação ideológica. E assim, quando você vai para a escolinha, por exemplo, ocorre uma psicologia que a gente chama de formação comportamental. O comportamento ele é formado ou por reforço ou por punição. Se você vem de uma família homofóbica, por exemplo, e na primeira socialização você aprendeu a ser homofóbico, quando você chegar na segunda socialização, você vai pôr a homofobia em prática e você vai ser punido. E com isso você vai tirar isso do seu repertório comportamental. Mas enfim, depois de todo esse processo tenso, você começa a ficar inquieto, porque depois de tudo isso as pessoas não conseguem compartilhar a mesma visão que você. Depois de todo esse esforço que você fez, você não é correspondido. E se isso progride, isso vira uma tempestade emocional. Você começa a perder o consenso. E se isso evolui ainda mais, você vai chegar no fanatismo. E aí você pode virar para mim e falar: eu sou fanático. Fanático são aqueles jihadistas, aqueles homens bomba, né? Eu não explodi ninguém. Mas eu te digo que é. Qual é a diferença entre uma pessoa que lê 5 livros no mês e eu que leio no máximo 1? Ambos somos leitores. Ele pode ler mais do que eu, mas eu, por ler menos, nem por isso eu deixo de ser um leitor. Da mesma forma como fanático. E é triste pensar que isso está se tornando recorrente. Cada vez mais presente essas ideias de fanatismo. Guerras. Isso mostra que a gente está indo contra a evolução, a gente está regredindo. E a gente tem um sério problema hoje. Eu não sei se chegou à realidade de vocês, mas se chama celular. Uma gravante terrível. E por que eu digo isso? Porque com 3 cliques que seja, você tem contato com visões de mundo de milhares de pessoas alheias à sua. Vocês acham que o natural é você olhar a página do Facebook e falar: nossa, eu vou ser tolerante, eu vou entender que essas pessoas têm uma forma de pensar diferente da minha. Eu vou aceitar, eu vou entender que elas têm uma liberdade de expressão. Vocês acham que o natural é fazer posts e posts criticando essa pessoa até que a sua conta do Facebook seja banida. Emmanuel, também no outro livro de Chico, Pensamento e Vida,
Ele afirma que pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adapte aos nossos caprichos, quando é nossa obrigação adaptar-nos ao mundo. O que ele quer dizer com isso? É que nós viemos para o mundo, não foi o mundo que veio para a gente. Nós temos que nos adaptar. E é importante ressaltar que tolerar não é estar de acordo. Tolerar é dar ao outro o direito de ser como é. Como diria de Paulo Pereira Franco, por exemplo, eu tolero aquele que é ignorante, mas eu não faço apologias à ignorância. Eu aceito que ele tem o total direito de ser ignorante, mas eu não concordo com essa ignorância. Só que nem por isso eu vou discriminar. E muitas vezes as pessoas não têm a consciência porque a gente está aqui, do ponto de vista espiritual, de evoluirmos como pessoas, nos aprimorarmos. Então eu trouxe um trecho do Evangelho que serve como modelo, que é o homem de bem, capítulo 17, seres perfeitos. O homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Por exemplo, de Jesus, ele perdoa e esquece as ofensas, e só os benefícios ele se lembra. Por saber que perdoado lhe será conforme o perdão. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Isso é importante no nosso contexto. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensa. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente essa sentença em Cristo: atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Aqui ele cita a passagem da mulher adúltera também, que é um grande exemplo de tolerância. E essa passagem inteira é um manual espiritual, vale muito a pena a leitura. Eu trouxe aquilo que vai ser pertinente no nosso contexto da tolerância. E a tolerância para com as pessoas, ela lembra que nós todos estamos no mesmo barco. Todo mundo está aqui para a mesma raça, para buscarmos sermos melhores, para evoluirmos. Lembrando que a gente está num mundo de provas e expressões. E é evidente que o grau dos espíritos é muito diverso. Eu estou vendo muitos rostos novos, não sei se todo mundo aqui está familiarizado com o Espiritismo, mas uma breve explicação. Na passagem do Espiritismo, que diz que há muitas moradas na casa do meu pai, ele explica o ciclo evolutivo dos planetas e como que a gente transita entre esses planetas, mediante a nossa evolução espiritual. No momento, a gente está no planeta de expiação e provas. A gente saiu do mundo primitivo, volta no mundo de expiação e provas. Eu não sei se eu vou deixar alguém surpreso, mas aqui o mal ainda prevalece. Surpreende alguém, e a partir do mundo de regeneração, o bem já vai tomando conta. Só que o bem ele é pouco diverso. O bem ele é clássico, gente. Quantas maneiras você tem de fazer o bem, se não pelo amor ao próximo, dando suporte necessário por meio da realidade? Agora o mal, xingar, excluir, interpretar, várias maneiras. E não pensamos só nessa dicotomia do bem e do mal, mas enfim, aqui nós temos muita diversidade de espíritos. Aqui não, aqui só temos espíritos puros. E o que eu quero dizer com isso, gente? Pense no Brasil, por exemplo. A gente não precisa ir longe. Compara o Nordeste com o Sudeste. Compara o Norte com o Sul. Compara a gente com o Centro-Oeste, que é uma diferença gigante, mesmo tão perto. Então, expanda essa visão para o mundo. Olha para as culturas, são as visões alheias a nossa, a gente tem que saber conviver com isso. E, assim, que tolerância, que exemplo maior de tolerância que o próprio Jesus Cristo. No momento de sua crucificação, ele eleva o pensamento a Deus, ele eleva o seu olhar a Deus e pede que Deus perdoe seus algozes porque eles não sabem o que fazem. Que perdoe aqueles que colocaram nessa situação. Ele tolerou, gente. Ele entendeu que essas pessoas ainda não eram capazes de compreender a mensagem que ele veio passar. Ele mostra que por meio da paciência e do perdão, elas juntas gerando a tolerância, é o melhor caminho para termos a nossa sonhada evolução espiritual. Não tem exemplo melhor que isso. E é importante ressaltar que todos nós, no momento dessa palestra, nos sentimos extremamente tolerantes, certo?
E assim, aqui tem muita gente diferente. Nós temos contextos muito parecidos. Nós temos cidade pequena, nós temos uma familiaridade. Mas vamos supor que pingou um dinheiro na conta no começo do ano e a gente vai fazer uma viagem para a Índia. Vocês já entenderam onde eu quero chegar? Vai chegar o final de semana, você vai, de festa, quer aproveitar o melhor jeito, vamos fazer uma churrascão. Só que não pode. Você não vai comer carne de vaca, vai lá, vai comer um animal de vinho. Você fala, tá bom, vou engolir isso. Vamos jantar então. Você está com uma família tradicional, vamos jantar. Você olha para um lado, olha para o outro, cadê o garfo de faca? Não é de costume deles. Qual que é o costume? Legal, não. Você vai, tá bom, vamos. E daquele verté, você fala, acho que não dá direção à direita. Você vai para o banheiro. Você termina o serviço, você olha para um lado, você olha para o outro. Cadê o convertido? Qual que é a lógica? Se você usa uma mão para comer, você usa outra mão para limpar. Mão esquerda, especificamente. Por isso os indianos se cumprimentam com a mão esquerda, uma falta de respeito. A gente até tem esse instrumento, vai com a mão direita ocupada, você não cumprimenta com a esquerda, mas lá, não vou mentir de fazer isso. Vocês acham que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, nossa, que interessante a cultura deles? Ou que povo estranho? A gente tem que entender que o outro não somos nós, o outro é o outro. Isso é lindo, só que é desafiador. Exige energia da gente. Existe tanta energia que na hora que você volta da Índia, a última coisa que você quer é sair da sua casa. Você quer ficar com os iguais, com a família, com o que te entende. Ai, nossa, que alívio. Sei por tantas dificuldades. Mas enfim, qual é a solução para isso? Cuide daquela inquietude colocada por irmão. Pega um minuto de sabedoria, sabe o livro? Minuto de sabedoria, minúsculo, tá no teu bolso, está no portador do carro. No momento que você se sentir inquieto, pega o livro, abre uma passagem, lê. Vai te dar uma acalmada. Vai te lembrar o que é o certo. Às vezes, boa parte das aprendizagens daquele livro são de aceitação com o próximo, mas se você não pegar você vai pegar algum de paciência, você vai pegar algum de perdão, está tudo interligado, gente. Você vai lembrar da mudança. Se você lê uma coisa positiva, você vai lembrar de todas as outras. Esse é o segredo. É não deixar que essa inquietude evolua para o fanatismo. Que aí é difícil voltar atrás. Mas enfim, vou contar uma história para vocês. Durante a Reforma Protestante, por volta de 1760, a história que eu vou contar, mas a Reforma Protestante é bem vasta. A Reforma Protestante foi um momento que a igreja estava tendo algumas atitudes que muitas pessoas estavam protestando. A condenação da usura, do lucro, as pessoas queriam lucro, a igreja estava sendo muito autoritária, e o celibato estava sendo muito comprometido, e diversos teóricos buscavam algumas alternativas para poder mudar um pouco o ideal da igreja. Foi aí que surgiram alguns movimentos do luteranismo, do calvinismo, dos citas. E com isso surge a religião protestante. E na França, um país que era originalmente católico, que era oficialmente católico, a religião do país, não é negócio laico, nós estamos acostumados a ver. Existia uma família de protestantes muito bem resolvidos. Um dos seus filhos, inclusive, era católico. A família Callas. A família Callas era muito vítima de intolerância religiosa, especialmente o filho Marco Antônio. Marco Antônio queria entrar no comércio, ele não podia. Ele queria advogar, ele não podia. Porque tudo isso demandava um certificado de catolicidade. Era um nível. E depois de tanto sofrer, claro que nós vimos muito, né? Eu imagino que o sofrimento dele tem sofrido é imensamente maior. Ele resolveu tirar a sua própria vida. E o suicídio ocorreu depois de um jantar em família. E era uma cidade não tão grande na época, hoje em dia é um pouco maior, a cidade de Toulouse. Mobilizou uma multidão em frente à casa da família Callas. Para poder entender o ocorrido, sabe, aquele bando de
fogueira e encostaram lá. E uma ladainha muito grande, até que em determinado momento, um fanático ergue a mão e grita: foi Jean Calas que matou o seu próprio filho, enforcado. Na hora o povo: será? Eles são protestantes, eles são os católicos extremas. E aí começou a cultivar essa ideia. Na época, 1760, o que a gente podia chamar de fake news, né? A gente não sei se tinha esse termo na época. E aí depois, para buscar uma resposta, um outro louco levanta a mão e fala: no dia seguinte, Marco Antônio ia fazer sua abjuração, iria se converter para o catolicismo. Na hora o povo ligou. É óbvio, nunca fez tanto sentido. O filho ia virar católico e o pai matou ele. Fácil. E essa história levou a família Calas ao julgamento. Jean Calas foi condenado à morte. Ele sofreu a tortura na roda, que nem cabe eu explicar como que ia ter brutal. E ele foi estrangulado e seu corpo foi atirado numa fogueira. Enquanto seu filho, Marco Antônio, foi canonizado. Ele foi transformado em santo pela religião, pelas pessoas da religião que o fizeram tirar sua própria vida, como um suposto símbolo da intolerância de seu pai, quando na verdade eles eram os intolerantes. E essa história motivou François-Marie Arouet, gastando meu francês da minha ou Voltaire, como muitos conhecem, filósofo comunista, a escrever o livro Tratado sobre a Tolerância. Esse livro é um manual da tolerância do ponto de vista filosófico. Ele vai pegar grandes episódios, ele vai analisar do ponto de vista da tolerância o julgamento de Sócrates, ele vai analisar períodos de, por exemplo, os impérios, os grandiosíssimos impérios. Vai ver qual que é a ideia da tolerância disso. O Império Japonês, por exemplo, ele era um dos maiores impérios, como a gente fala, mas enfim, ele tinha 13 etnias convivendo pacificamente no seu território. E quando ele veio acabar, quando entraram os jesuítas, não aceitaram conviver pacificamente com os outros. Gerou guerra civil atrás de guerra civil e acabou com os maiores impérios da história. O Império Romano, por exemplo, eu vou chegar na ideia do Cristianismo. Ele tinha umas posturas que dava para interpretar com certa tolerância. Ele dava cidadania a todos que entravam no seu território. Ele tolerou todas as religiões, à exceção de quem? De nós, os cristãos. Por quê? Porque os cristãos não seguiam as imposições do Império. Era muito fácil tolerar naquela época, se a imposição era seguir o politeísmo e participar das festividades do Império. Os cristãos não eram politeístas e nem participavam das festividades do Império. E aí sofreu perseguição. Até o Edito de Milão, de Constantino, em 313 d.C., que aceitava a religião cristã, e depois o Edito de Tessalônica, por Teodósio, em 382 d.C., que oficializava o cristianismo como religião do Império. Olha a hipocrisia. A religião que era perseguida virou a religião oficial do Império, dada a sua magnitude. Mas estou trazendo isso para mostrar um grandioso exemplo, que motivou até uma grandiosa obra, que é muito ofuscada por outras obras do iluminismo. Né? Eu acho que acredito que vocês nunca tenham escutado falar disso. Um grandioso exemplo da intolerância. Enfim, trocando um pouco de lado, falando um pouco de tolerância para algumas coisas, eu acho que a gente, para começar isso, é importante a gente lembrar que muitas vezes a gente deixa de enxergar a real importância das coisas para a nossa evolução, para dar lugar ao sentimentalismo gerado por aqui. Sempre que acontece alguma coisa na nossa vida, a última coisa que vem na nossa cabeça é: o que isso fez para me deixar uma pessoa melhor? E é sempre se remoendo: nossa, aquilo foi horrível, o que vai ser melhor agora? Ai meu Deus,
estava falando a respeito da nossa obsessão com o futuro e com o passado. A gente sempre foca muito no futuro, que é o que gera a ansiedade, o medo do desconhecido. E a gente sempre pensa muito no passado, nos traumas, que é o que gera a depressão. E a gente esquece do exato momento que a gente está, no presente. E é por isso que tudo passa tão rápido. A gente está buscando. E o tempo vai passando, e a gente não sabe. E, enfim, estava falando a respeito da academia. O ponto dele era esse, que não existe tratamento melhor do que uma barra de 20 quilos, 2 anilhas de 30, descendo em direção ao seu peito. Que é a última coisa que você vai pensar é no futuro e no passado. Você vai querer empurrar isso aqui, você não ser estrangulado. E você vai voltar no presente. O melhor tratamento para depressão é ansiedade. Mas enfim, o que eu quero passar com essa metáfora? Que ao acontecer alguma coisa, a gente sempre fica pensando na indicação futura dele. O que vai ser da minha vida agora? Como que isso vai refletir? Ou o quão ruim que foi? Você fica depressivo, você começa a lembrar, você tem traumas. Você cai no estado, quando você vem em estado de novo, você treina. É assim que funciona. Só que a gente deixa de enxergar a forma que esse ato se portou do ponto de vista espiritual. Vamos supor uma situação de conflito. Vamos supor uma coisa, né? Estou falando tolerância para algumas coisas, vamos supor uma coisa, um conflito. Eu me portei de forma assertiva nesse conflito. Eu xinguei aquela pessoa. Porque ela me xingou primeiro. Você acha certo lidar? Eu não levo tolerância, eu não levo desaforo para casa. Então, calma lá, você ainda tem muito a aprender no espetismo. A última coisa que a gente propaga aqui é o ódio. Se a pessoa te xingou primeiro, se a pessoa propagou o ódio primeiro, ela que está em débito com uma conduta espírita. Você não tem que também perder essa tua razão. Deixa ela, tolera. Deixa ela ficar sozinha. Ela que está com problemas. E assim, tolera os acontecimentos na sua vida, tolere os acontecimentos na sua vida, pensando que todos eles têm uma função para com a gente. Quantas vezes a gente já ouviu falar que uma folha não pega uma árvore sem a vontade de Deus? E a gente não consegue acreditar nisso. Acontece uma coisa com a gente já acha que Deus está se fechando para nós, Deus está jogando aí. E assim, André Luiz, nos livros psicografado do Chico Xavier, ele desencarnado, era um repórter dos atendimentos espíritas. Ele ia junto dos benfeitores realizar um atendimento e ele reportava aqueles acontecimentos. Toda vez ele ficava indignado. Ele falava: como pode uma pessoa estar tão aflita? Como pode uma pessoa estar sofrendo tanto? Todas as vezes os benfeitores respondiam: isso é falta de educação religiosa genuína. Mas como? Ele é na igreja, ele é no centro. Eu não estou falando disso. Estou falando do momento que você escuta uma pessoa falar por 40 minutos na frente do palco, aqui onde eu estou, e você chega em casa e vai dormir, o que você vai refletir? O que você vai aprender disso? Educação religiosa genuína é aquela educação que te prepara para a dor, que te prepara para o sofrimento, para a evolução espiritual. É você sair daqui, você chegar em casa e você gastar 5 minutos refletindo sobre aquilo que um louco for falando aqui por 40 minutos. É isso. Você pegar o Evangelho e fazer uma vez por semana que você ir na sua casa. É o momento que de fato você vai aprender. Você vir na igreja, você vir no centro, é grande coisa. Você está de corpo aqui, mas tem o espírito está longe. Você está buscando muito. E, enfim. É óbvio, gente, que o sofrimento é inerente. A perda de um ente querido, por exemplo, é um negócio que joga a gente para baixo de uma forma desleal. Só que assim, ficar depressivo, só pensando na dor do acontecimento, é algo que só tem a tirar como espíritos. Só tem a nos jogar para baixo. Eu ainda vou falar um pouquinho disso. E como que eu devo agir? Você me pergunta. Vamos estudar o espiritismo.
Não é à toa que muita gente acaba no espiritismo depois de perder o anticristo, porque sabe que já é fato que o espiritismo te ajuda, te consola. Não é isso. É simplesmente que você vai aprender que seu avô, sua avó, seu tio, sua prima, sua irmã já cumpriu o papel deles aqui. Eu já expliquei para vocês, nós estamos no mundo de provas e expiações. A gente está aqui para aprender. Aqueles que passam pelas provas e expiações, que as encaram, que toleram, que aprendem com elas, são os vencedores de ingressar ao plano espiritual. Gente. Não é à toa que os bons morrem cedo. Por quê? Porque eles já cumpriram aquilo que eles têm para cumprir aqui. Enquanto aqueles que xingam, que matam, que roubam, continuam aqui, porque ainda tem ideia para resgatar. E a gente não precisa falar desses extremos, não. O simples fato de você não ter a capacidade de se reconciliar com aquele parente seu já é algo que pode te deixar mais tempo aqui. De você não colocar o rabinho entre as pernas, chegar para ele e pedir desculpa, mesmo não tendo feito nada. Porque às vezes a gente precisa fazer isso. Às vezes a gente não fez nada, mas a gente tem que ir lá para poder diminuir o nosso ego e falar com a pessoa. A pessoa vai até ficar em choque, falar, mas você não fez nada. Fala isso. Você vai tirar o peso. E assim, nesses momentos de dor, de sofrimento, é natural que a gente fique estressado. A gente tem a dificuldade para tolerar esse fato. Você imagina se você recebeu uma notícia. Você vai ter que fazer uma cirurgia de urgência. Você vai ter que tirar um membro. Tem muitos aí que não vão nem precisar imaginar, de fato já passaram por isso. Nesse momento de tensão, nosso corpo libera neurotransmissores, libera noradrenalina, libera cortisol. Isso vai nos deixar estressados. É natural, gente. Nosso corpo manda e nossa mente manda, nosso corpo obedece. Assim funciona. E, inclusive, fazendo uma adendo aqui, se você passar por momentos constantes de estresse, de tensão, reveja, porque pode ser que ao longo do tempo você tem problemas psicológicos, como Alzheimer, demência. Mas enfim, fechando aspas. Como que a gente pode mudar isso? Mudando a forma que nós enxergamos as situações. Mudando a forma que nós vemos os acontecimentos da nossa vida. Para que nosso corpo pare de julgá-los como estressantes. Para que, ante uma adversidade, você fique tranquilo. E assim, você vai hackear o seu corpo, mas calma. E eu tenho uma forma pessoal de lidar com isso, que eu vou passar para vocês, que é uma filosofia que eu gosto muito de ler a respeito, que é o estoicismo. O estoicismo é uma filosofia muito interessante que vai te ensinar a filtrar aquilo que merece a sua necessidade, que merece só que necessita da sua atenção. Tudo começou com Zenão de Cício. Ele era um mercador navegante na região da Grécia. E em dado momento ele estava levando toda a sua mercadoria para a Fenícia, os povos púnicos. E em certo momento, em um porto, algo do tipo, não se sabe, ele vê toda a sua mercadoria indo do água abaixo. Você sabe que ele protestou? Se ele tivesse protestado, não ia estar falando dele agora. Não, ele não protestou. Ele entendeu que nada que ele fizesse poderia mudar o destino da mercadoria dele. Tolerou. Ele tolerou para com as coisas, sabe? É legal. Ele perdeu tudo que foi conquistado e mesmo assim ele estava pleno. E o que essa velha história do estoicismo que eles têm para nos dizer? O mundo é dividido em duas coisas: aquilo que pode ser controlado pela gente e aquilo que não pode. Se aquilo pode ser controlado por a gente, não tem por que a gente se preocupar, não tem por que a gente ficar tenso, não tem por que a gente se estressar, porque aquilo pode ser controlado pela gente. Então, calma. Agora, por pior que seja a situação, se aquilo não pode
reclamar. Isso aí é um negócio que é difícil. Pensa. Só que isso só te enfraquece do ponto de vista espiritual. Como diz uma grande filósofa, minha mãe, nós somos como um rádio. Nós atraímos aquilo que sintonizamos. Né? Se você está reclamando, se queixando, postergando a resolução do fato para frente. Acontece uma coisa, você não quer passar por isso. Você, nossa, nem fala a respeito. Já dá uma recuo. Você só vai atrair espíritos negativos. Eu creio que todo mundo conhece uma pessoa que você chega perto e você já se sente mal, parece que suga suas energias. Essa é a explicação. A pessoa está carregada espiritualmente. Deve reclamar, deve se queixar, enfim. Enquanto que, se você é uma pessoa boa, que tolera aquilo que precisa, de forma a evoluir, quais espíritos negativos vão querer chegar perto de você? Nenhum. Você está blindado. Tem uma frase que é muito interessante, que fala que a dor é inerente, mas o sofrimento é opcional. A dor é inevitável, a gente vai passar pela dor. Agora, a forma como a gente enxerga essa dor é particular. Você pode enxergar de forma a você sofrer, eu não aconselho. Você pode enxergar de forma a pôr a sua cabeça do alto e enfrentar. E por que eu estou falando toda essa baboseira filosófica aí? Para vocês entenderem uma clara alternativa de tolerância para algumas coisas. Eu acho interessante uma citação do professor Cláudio Barros, não sei se conhecer ele. Ele disse que agir com o estoicismo não para quem estuda filosofia clássica, mas para quem fala português. Quer dizer que ante uma adversidade não sai reclamando, abatido, se queixando, mas disposto a resolvê-la, a enfrentá-la, a encará-la, tolerando-a e suportando a dor que se sente. Isso tudo diminui o poder lesivo do mundo sobre você. O que vai te abalar se você pôr isso em prática puramente? Se você entender que tem coisa que está ao controle de Deus e tem coisa que está ao seu controle, as duas coisas têm um controle. Você não precisa se preocupar. E assim, se sua mente não se abalar, o seu corpo vai parar de se estressar consequentemente. E esse paradoxo ele trata bem o que eu quero dizer. E porque não adianta eu falar igual louco, trazer algumas alternativas para a gente poder pensar a respeito dessa tolerância que eu propus a falar. Então, assim, se nós nos esforçarmos primeiramente a pensar dessa maneira, estou brincando com ele aí porque é legal, para ver que não tem saída. Mas, assim, se a gente se esforçar primeiramente a pensar dessa maneira, vai ocorrer, na neurociência chama de neuroplasticidade. Nosso cérebro vai se moldar a pensar dessa maneira. Hoje é um consenso entre a ciência que um novo hábito é formado a partir de 21 dias praticado, 3 semanas mais ou menos. Se você põe em prática a tolerância para algumas pessoas, com 1 minuto de sabedoria, por exemplo, não é a única alternativa, tem várias alternativas. Mas se a gente colocar 1 minuto de sabedoria no bolso e colocar isso na mente, a gente, a partir de 3 semanas, já vamos começar a dar falta. Já vamos começar a nos familiarizar com essa ideia. E, assim, o difícil é só começar, como qualquer outra coisa na nossa vida. Só que vamos entender a importância disso para a nossa evolução espiritual. Vamos entender que o outro ele tem uma liberdade de expressão. Nós não temos que adaptar as coisas do outro. É porque a gente só pode adaptar com as nossas coisas. Se o outro não pensa da gente, aí a gente fica falando sozinho. E vamos entender que as coisas vão acontecer. Tudo vai acontecer. A gente vai passar por coisa ruim. A gente está no mundo para poder evoluir. E vocês acham que evoluir vai ser tudo da noite de mão beijar?
é a gente ir para cima, a gente erguer a cabeça. E então vamos entender a importância disso para a nossa evolução espiritual e vamos agir como estoicismo. E para finalizar, eu trouxe um trecho sobre a tolerância no blog que eu peguei, Corrente Espírita. A tolerância é a caridade no começo, exercitando em regime de continuidade, você defrontará com os excelentes resultados do bem, onde esteja, com quem convive. Então, assim, não tem segredo, vamos buscar nosso aperfeiçoamento intelectual. E até porque, como também dito no Evangelho, na passagem dos somos regeneradores, não avançar é recuar, não agir é regredir. Então vamos sair do 0 a 0. E é isso, essa é a gente passa hoje. Espero que tenham conseguido colocar-los e uma ótima noite a todos. Jesus ama.